Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio dessa segunda temporada. Um episódio especial. Essa segunda temporada está demais pelo calibre dos nossos convidados. Sempre uma pessoa que agrega demais, que eu tenho um carinho, um respeito técnico e um respeito como pessoa e ser humano também. Já estava na mira aqui, já estava na agulha. Eu trago com vocês hoje essa enciclopédia da corrida, se puder falar assim, né? Faz tempo que eu estava namorando para que viesse para cá. Seja muito bem-vindo ao Resistência Podcast, Nelson Evencio. Nelson, dê as boas-vindas ao pessoal e faz a abertura aí falando de quem é o Nelson Evencio. Olá, pessoal. Obrigado pela audiência, pela paciência. Obrigado pelo convite, Sandro. Prazer participar do programa. Bom, eu sou treinador de corrida há muitos anos, não vou dizer quantos anos, porque tem gente mais nova que vai estar assistindo o programa e vai me deixar envergonhada. Mas eu trabalho com corrida há bastante tempo, sou profissional de educação física, né? Me formei em educação física, fiz especialização em treinamento esportivo, sou credenciado pela World Athletics, sou pós-graduado em treinamento esportivo e administração e marketing esportivo, tenho uma assessoria há muito tempo, estou muitos anos aí no mercado da corrida, fazendo diversas coisas relacionadas à corrida. Hoje, praticamente corrida, mas eu já trabalhei com marketing esportivo, já trabalhei em marca esportiva, já fiz muita coisa. Fui presidente da Associação dos Treinadores de Corrida por muitos anos e de uns tempos para cá me dedicando só à assessoria, fazendo o máximo possível, trabalhando sem parar o dia inteiro, não tem sábado, não tem domingo. Sou uma pessoa que gosta de corrida, que vivo a corrida, né? Há muitos anos faço corrida. Então é muito legal falar de corrida, porque é uma coisa que faz parte da minha rotina. Muito legal, Nelson, muito legal. E fala uma coisa para mim, Nelson. Você começou com a corrida de forma competitiva, como atleta mesmo? Ou assim como eu, você é um apaixonado, que é um atleta, mas sempre um atleta amador, que gosta desse controle de cargas? Ou você veio de uma coisa mais profissional do esporte levado mais a sério? Como a corrida apareceu na sua vida? Não, eu fiz outras atividades, fiz futebol de salão, fiz levantamentos básicos. E aí, na faculdade de Educação Física, eu gostava de correr e comecei a correr. Me tiraram do time de futebol de salão. Eu era goleiro, andei tomando uns gols bobos lá, me tiraram do time. Eu comecei a correr, comecei a gostar. E aí treinava com um colega que, inclusive, foi convocado para a Olimpíada, Carlos Scherp. Comecei a treinar com ele, comecei a gostar. E daí em diante, atletismo na faculdade, participando de corridas de rua. Eu até cheguei a ser federado pelo Centro Olímpico, mas nunca fui um atleta brilhante, né? Nunca fui um atleta de alto rendimento. Eu sempre fiz uma porção de coisas ao mesmo tempo. Então, eu corria, fazia faculdade, fazia estágio. Era uma loucura a vida. Aliás, ela continua, né? Mas nunca fui assim um atleta de alta performance. Não vim da alta performance. Eu sempre fui um curioso e um apaixonado por atletismo e sempre procurei estudar e melhorar como profissional o máximo possível. E correr também por experiência de vida, né? Então, fiz algumas maratonas, fiz muitas meias maratonas, tudo para ter cada vez mais feeling do que o corredor sente, né? Perfeito, Nelson, perfeito. A empatia nossa se estende por aqui também, né? Então, assim, é muito importante. Eu gosto de uma frase do Estélio Dantas que fala: teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria. Então, acho muito importante nós vivenciarmos e vivermos na pele aquilo que nós pedimos para nossos atletas, né? Então, você acha dessa união de teoria e prática? É importante também, né? Ah, sem dúvida, é muito importante. É óbvio que outro dia até eu ouvi uma pessoa dizer assim: mas ele não tem menstruação, então ele não pode trabalhar com mulher. Ou se for assim, o ortopedista tem que ter quebrado o pé, ginecologista tem que ser só mulher,
o cara que cuida de... Tem um aluno que cuida de câncer, é uma sumidade no assunto, mas, graças a Deus, ele nunca teve a doença. Você precisa estudar muito a doença, você precisa estudar muito aquilo que você trabalha. Se você trabalha com corrida, você precisa estudar muito, fazer estágio, pesquisar. Mas, no nosso caso, existe uma grande vantagem, que a prática da corrida, assim como a prática da musculação, elas nos dão um aprendizado muito grande, que a gente pode transferir para os nossos orientados, né? Então, é muito importante a prática para nós, né? Você não precisa ser um atleta de alta performance, mas você sentir o que é a corrida, o que o atleta sente durante a corrida, o que o atleta sente num triatlo, o que é uma transição, o que é cair da bike, o que é estar pedalando contra o vento, né? Tudo isso, a nossa prática nos ajuda muito, né? Nos deixa profissionais muito mais gabaritados, né? Excelente, Nelson, excelente. E assim, podcast bom é assim, os assuntos vão surgindo, estava na minha pauta mais para frente, mas como você tocou no assunto da menstruação, né, das meninas, e você é muito conhecido, muito desejado também, no bom sentido, né, pelas meninas. Haja vista o slogan de Filhas de Nelson, que você sempre fala, eu acompanho por aqui, mas quem está escutando. Como surgiu essa empatia com as meninas? E eu sei que você trabalha com meninos também, mas meninas é quase que um foco, virou quase um sinônimo de Nelson Evêncio, né? A gente tem uma assessoria que é 82% feminina. 82% dos alunos do nosso grupo são mulheres. Eu trabalhava com marketing esportivo na Puma e eu estudava muito o mercado da corrida. Há muitos anos atrás, trabalhei 9 anos na Puma e sempre observando as tendências de mercado. E uma coisa que eu sempre alertava era para o crescimento do mercado feminino, que o mercado da corrida estava crescendo muito mais que o forte e que no futuro ia ser muito mais forte o mercado feminino. Então, comecei a estudar bastante, ver o que as meninas precisavam, comecei a estudar mais o universo feminino, como curioso que sempre fui, pesquisar, perguntar, e, coincidentemente, eu comecei a treinar umas meninas jovens que corriam bem e que foram melhorando muito com treinamento mais individualizado, uma atenção mais humana, essa observação das variações hormonais femininas. Essas meninas começaram a melhorar e, com isso, começaram a vir outras meninas. E comecei a escrever bastante sobre esse assunto, a importância do treinamento com base no ciclo menstrual. E aí é uma bola de neve, né? Acabou que cada vez vem mais meninas, elas, graças a Deus, são muito bem atendidas, melhoram o desempenho. Mulher bem atendida, ela acaba indicando para outros colegas, né? Então, melhora o desempenho, o atendimento é bom, e acabou que a coisa foi se multiplicando, né? Junto com essa história do Filhas de Nelson, que também foi uma coisa que pegou, né? Um case de sucesso. Então, a gente é muito procurado por mulheres, mas bastante. Cada vez mais, e quanto mais provas as meninas que a gente treina faz, mais mulheres procuram a gente. Então, é bacana. Eu indico para os colegas investirem bastante aí no mercado feminino, que é sucesso. Mas precisa conhecer bastante do assunto. Exatamente, Nelson. Então, tem as particularidades do treinamento feminino, né? Me corrija aqui, a gente vai discutindo, trocando ideia. Obviamente que tem o limiar, assim, às vezes a gente acha a mesma forma o limiar, os métodos de treino. Sim. Não tem que inventar a roda, né? Então, isso faz parte da ciência do treinamento. Mas eu acho que existem as diferenças biológicas, principalmente se tratando do ciclo menstrual, né? E as diferenças emocionais, né? Comportamentais, que também é diferente o homem da mulher, né? Fala um pouquinho dessas diferenças biológicas, se estão mais atreladas ao ciclo menstrual mesmo, e dessa diferença do aspecto socioafetivo aí. Bom, tem várias questões aí. No caso, no quesito ciclo menstrual, então, é óbvio que não são todas que têm alterações, mas muitas mulheres. E eu sempre digo que as pessoas falam, mas as mulheres são diferentes dos homens. Eu falo, olha, elas não só são diferentes dos homens, como elas são diferentes delas mesmas em diversas épocas do mês. Então, uma mesma mulher pode ser várias mulheres, dependendo do ciclo hormonal dela. Então, o tratamento tem que ser diferente, as cargas de treinamento tem que ser diferente e até a conversa tem que ser diferente.
Tem mulher que eu não contrario de jeito nenhum. Dependendo da época do mês, eu não contrario de jeito nenhum. Eu só concordo e espero passar aquele período para a gente tentar negociar de novo. Mas então, assim, puxa, tem vários casos. Eu vou citar um exemplo de uma aluna nossa que corria muito bem, que chegou a correr a maratona abaixo de 3 horas, e ela ia para Boston, ia para a maratona de Boston, uma marca esportiva estava pagando a viagem dela, só que ela estava fazendo estágio, terminando o RCC, com um namoro meio conturbado. Então, quando chegava o período pré-menstrual dela, era terrível. Chorava, não queria treinar, não queria mais saber de ir para Boston. E eu falava, não, mas você tem que ir e tal, tá tudo pago. Ah, não, mas não quero saber. E aí eu até, como eu tinha esse controle eu observava o calendário ali, não, tá bom, então não vamos, ou então vamos lá só para participar, você vai lá e corre, se diverte, não se preocupa com o tempo. Ela, é isso aí, tá, então tá bom. Aí passava uma semana, entrava no período pós-menstrual, não, eu vou lá para detonar, eu quero lá fazer abaixo de 3 horas. Então era outra pessoa, né? Então, se você não aprende a lidar com esse tipo de comportamento, você acaba conflitando e aí você perde o atleta e perde e ela perde desempenho e a relação não fica boa, né? Porque relação com mulher é diferente, né? Muito diferente de relação com homem. Homem você pode dar um grito, você pode dar uma bronca. Mulher você tem que tomar mais cuidado porque ela pode levar mais para o lado pessoal. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas essas variações hormonais elas alteram muito. Então tem até o aspecto físico, tem inchaço, tem cólica. Como é que você vai aplicar um treino intervalado numa mulher que está com cólica, né? Então, é muito complicado isso. Então, quando você começa a mapear, isso fica mais fácil. Então, você sabe a época que tem que reduzir a carga de treino e você sabe a época que você pode aumentar a carga do treino. Perfeito, Nelson. E na prova, hein, cara? Como que acontece quando erra a conta ou a mulher escolhe uma prova ali que bate com esse déficit do ciclo? Você já passou algumas situações assim? Como que você já costuma tratar? várias, até porque esse ciclo ele não é uma coisa perfeita, ele falha, né? Ele tem alterações. Já aconteceu de uma atleta no dia da prova vir a menstruação dela e ela teve que parar várias vezes, então foi péssimo. Falta de comunicação, né? Já aconteceu normalmente a gente planeja o treino com base nisso. Então, quando eu vou, por exemplo, ontem eu dei uma ajustada num calendário de uma aluna que vai para Chicago. E aí eu conversei com ela, eu perguntei para ela, a gente tem aí 4 meses, e a gente calculou os próximos ciclos menstruais dela, e eu anotei os dias que são ruins, que no caso dela são os 3 primeiros dias e o primeiro dia, que normalmente a literatura recomenda não treinar forte no primeiro dia, não usar cargas muito altas. Então, esses 3 dias anterior ao primeiro dia e o primeiro dia do ciclo menstrual, eu vou trabalhar com cargas baixas. Então, já programei lá no meu treino, que no planejamento dela, que não vai ter intervalado e que não vai ter treino longo. E aí você se vira para encaixar esses treinos nos outros dias da semana ou na próxima semana. Fazendo isso, já fica mais fácil. Você até consegue convencer uma pessoa que quer fazer uma prova dela não fazer porque vai cair numa época ruim. Isso é uma coisa bacana também, que eu aprendi com o tempo. Chega aquela pessoa que tem um monte de provas no calendário, aí eu já começo a tirar, essa aqui vai cair bem no período ruim. Ah, não, então não vamos fazer. Então, com isso você evita vários problemas. Mas já aconteceu de mudar ciclo, de antecipar, é terrível. Ou não faz a prova, ou faz a prova do jeito que está e desconsidera a performance. Mas quando você tem consciência disso e a atleta tem consciência disso, ela não vai ficar se culpando porque ela correu mal e você não vai ficar procurando outras alternativas, né? Outras variáveis que a gente, quando acontece de um atleta correr mal, você vai procurar se foi carga de treino, se a pessoa não dormiu, se ela não comeu direito, se ela está com algum problema emocional. E quando você tem esse controle, fica mais fácil. Você já relaciona essa queda do desempenho a esse fator, né? Mas é um mistério, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, né, Nelson? Aproveitando aqui, cara,
para até agradecer e falar assim que o que nos uniu, né? E assim, falando do respeito e admiração que se estende ao profissional, mesmo a gente não conhecendo, pelo fato, né? Sim. Minha aluna hoje, eu adotei uma filha de Nelson, né? E ela falou que esse Ah, verdade. processo, a Marcinha, a Márcia Volpe, né? E esse processo de transição, você nem me conhecia. E ela, quando estava querendo migrar para o triatlon, ela falou assim: Márcia, eu acho que você tem meu apoio, procura alguém que estuda o triatlon mesmo, você corre muito bem. Então, assim, mesmo sem me conhecer, você deu a maior força. Então, aproveitando o gancho da Márcia aí, né? Porque nós falamos das coisas, entre aspas, ruins, dos problemas femininos, né? Mas também tem a parte que eu vivencio isso, você corrobora com isso, que, por exemplo, mulher é a relação de respeito à dose de treino e o comprometimento com o treino também. Eu tenho muito mais facilidade de trabalhar com as meninas. A Márcia é um exemplo vivo disso, por isso que eu falo. Você pediu para a corrida dela, você deixou ela lesguinha, né? Então eu falei, Márcia, problema musculação, bike e natação. Eu quero que você aumente dois Natação, né? dias na natação e aumente um dia na bike. Ela, vambora. Então ela é comprometida, focado. Isso acontece com a maioria das meninas também. E manda um beijo para a Márcia aí. Sim, Márcia, um grande beijo. Aliás, uma história muito engraçada. Ela treinou com a gente, ela fez o desafio, ela fez a maratona da Argentina, de Buenos Aires, depois ela fez o desafio do Dunga, e sempre treinou direitinho, sempre foi uma pessoa disciplinada, aplicada. E chegou uma época que ela falou, quero fazer triatlo, comprou uma bike, né? E foi inevitável, né? Ah, já nadava, eu quero fazer triatlo. E nós não temos triatlo na assessoria, não pretendemos ter, né? Graças a Deus a gente está muito bem na corrida, a gente tem uma procura muito grande, a gente já não consegue dar conta de tanta procura, né? Então a gente não tem triatlo na assessoria. E acabam que normalmente uma ou duas por ano saem para fazer triatlo. E no caso dela, ela perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, vai com Deus, tal. E ela falou, eu queria... Eu falei, você pensou em alguém? Ela falou, eu pensei no Sandro. E aí eu fui lá pesquisar o perfil. Pô, o Sandro, eu sigo ele me segue aqui. A gente não tinha uma amizade ainda, né? Não tinha um relacionamento, mas ali éramos conhecidos. Aí vi lá, pô, o cara estudioso, o cara realmente aplicado. Falei, pô, que bacana. Eu falei, olha, eu acho legal, acho que vai dar muito certo. E foi legal. Até de vez em quando. Hoje ela passou cedo no parque. Ela passa cedo, eu ofereço água, bate papo. Então, isso acho que é muito bacana, sabe? A gente ter esse respeito com os outros profissionais, indicar outros profissionais, ter pessoas competentes para indicar, né? Saber que você não vai fazer tudo. Por exemplo, tem um médico que é ginecologista, o outro é ortopedista, cada um está dentro da sua área e é bom dentro da sua competência, né? E então isso é bacana. Mas a questão feminina realmente é bem diferente de trabalhar com mulher do que trabalhar com homem. As mulheres têm as suas exceções, lógico, você tem que dar de vez em quando puxar a orelha de alguma, mas são mais obedientes, sim, respeitam mais o treino. Já trabalhei com atletas de desempenho. Então, às vezes, o cara começa a correr um pouquinho melhor, já acha que entende de treino, já quer mudar o treino. É óbvio que existe o diálogo entre treinador e atleta, isso é muito importante, né? Mas, às vezes, o cara, não, eu quero treinar mais forte, eu quero fazer mais intervalados na semana, e nem sempre isso é viável, né? E nem sempre isso vai melhorar a performance dele. Com mulher é mais fácil trabalhar dessa forma, né? Então, até por isso eu tenho mais facilidade. Cara muito orgulhoso, que acha que porque correu um pouquinho melhor já é Deus, aí já complica um pouco, né? Imagina você com triatlon, né? Depois que o cara faz o Ironman, o cara acha que ele pode tudo, né? Exatamente. Então, é bem difícil mesmo. Esse relacionamento com mulheres é muito mais fácil nesse sentido. Né? Perfeito, Nelson. Perfeito. E aproveitando também da sua expertise, da expectativa que eu estava para esse nosso bate-papo, para a gente não ficar preso ao universo feminino, mas já sabendo que é o Sim. seu nicho, falando do geral, o seu trabalho também é meramente presencial ou você trabalha também com atendimento online, como eu, tenho atendimentos fora do país, em outros estados? Como você funciona? Cara, eu na verdade, assim, eu não vendo online, né? Eu não vendo, eu trabalho com presencial e, no caso, alguns alunos que eu já conheço, algumas alunas que eu já conheço, que mudaram de país, mudaram de cidade, a gente mantém o treino,
porque hoje em dia você tem muitos recursos, né, para controlar o treinamento. O cara está treinando lá em Miami e você tá vendo ele treinar daqui, né? Então, os recursos são muito maiores do que antigamente. Então, você consegue ter um controle melhor do treino e, óbvio, que você precisa ter um relacionamento com essa pessoa, você precisa ter uma conexão, precisa ser uma pessoa disciplinada. Então, assim, eu não vendo treino online, as pessoas que procuram, eu indico para outros colegas que trabalham com treino online, mas tem as pessoas que saíram, né? Que mudaram de país, e que dão trabalho para caramba, né? Diga-se de passagem, dão muito trabalho. Mas eu gosto de ver a pessoa de perto, assim, sabe? Eu gosto de conversar, de corrigir. Até estava ouvindo o podcast, o colega falando lá dos terroristas da biomecânica, né? Isso. Eu gosto de corrigir biomecânica. Eu acredito que o treinador ele é capaz de ajustar a biomecânica do corredor ou do triatleta e, com isso, melhorar o desempenho. Eu acredito nisso fielmente. Então, eu gosto de ver as pessoas de perto, sabe? Eu gosto de estar ali, de trocar ideia, de ajustar o treino na hora. Apesar que com o treino online você também consegue ajustar o treino na hora, né? Mas eu gosto de ver, olhar para a pessoa. Acho que faz bastante diferença, assim. Muito bom, Nelson. Mas não tenho nada contra o treino online. Não tenho absolutamente nada contra. Só optei em... Até porque eu não consigo atender tanta gente, né? Então, as pessoas que vão no treino, legal, vou ver, vamos conversar, vou puxar a orelha, vou dar um tapinha, vou dar uma bronca e a gente vive bem assim. Não, exatamente isso mesmo. E até você, nossa empatia está grande aqui, que você já deu um spoiler para o que eu ia perguntar em cima dessa sua resposta, né? Porque eu quero saber como que é essa sua relação com a tecnologia, porque assim, a tecnologia está tão ao nosso alcance, podemos usufruir tanto dela, mas tem gente que vira escravo dessa tecnologia e não tem necessidade. Então, tem gente com relógio de última geração que pagou 10 pau no relógio, só que não executa os treinos, não faz os treinos. Então, assim, obviamente que para o treino presencial, o cara está lá nos Estados Unidos, é meu aluno, poxa, facilita, né, Nelson? O relógio consegue dar o tempo de contato do solo com o pé dele em milissegundos, quantos centímetros esse cara oscilou no chão. Mas tem gente que vira escravo ou refém da tecnologia. Então, eu queria saber como que é a sua relação com a tecnologia. Isso é uma coisa natural? Quem tem esses recursos, você acaba usando. Quem não tem, você vai na raiz ali, vai corrigindo. Como funciona essa sua relação com a tecnologia? Quando eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, não tinha nada disso, né? Eu, quando comprei um Polar que tinha um monitor cardíaco, cara, aquilo era a novidade do século. Depois começou essa coisa de você conseguir baixar o treino do Polar, você conseguir analisar o gráfico. Aquilo foi uma revolução, né? Então, assim, eu sou muito fã da tecnologia, eu gosto bastante, acho que ela nos ajuda bastante. A gente só não pode ficar dependente dela, a gente tem que saber se virar. Não tem Garmin, tá bom, vamos na percepção do esforço. Vamos marcar lá um percurso e você vai treinar ali. Eu tenho gente de todos os tipos, né? Eu tenho uma atleta que é ultramaratonista, que ganha ela já ganhou 14 vezes o Bertioga Maresia solo. 14 vezes. Teve uma meia maratona que eu fui com ela. E aí, Claudinha, como é que foi? Peraí, deixa eu olhar o tempo aqui. Não viu o tempo. Não viu o relógio, a prova inteira. Esse Bertioga Maresias, aí ela falou, não, eu ia correndo, ia sentindo, ia vendo como é que eu estava, não estava nem olhando para o tempo, eu estava só administrando o meu desempenho, né? Então, assim, você tem que aprender a trabalhar com tudo, né? É óbvio que já aconteceu de pessoas quebrarem, de irem mal na prova porque não observaram o ritmo, e aí saíram num ritmo mais forte do que deveria e quebraram, né? Então, por exemplo, eu tinha um atleta, há muitos anos atrás, que ele correu a maratona de São Paulo em 2h34. 2h34. Não tinha GPS, não tinha placa de carbono, não tinha nada. Era assim, arroz com feijão, não tinha nem gel, né? O cara tomava água, tomava o que tinha lá e fez 2h34. E aí, começamos a colocar tecnologia no treino e tal. Só que o cara errou, né? O cara saiu, eu coloquei, ele largou na elite e largou a 3h10. 3h10 é um ritmo, que é o cara que ganha a prova, né? Na época foi o Vanderlei que ganhou a prova. Uhum. E aí o relógio gravou tudo. E aí ele chegou, professor, treinei pra caramba e
ao invés de fazer 2:34, fiz 2:37, que também é bom pra caramba, né? Aí vamos olhar o relógio. Que ritmo era para você correr? 3:30. Que ritmo que você saiu? 3:10. Que ritmo era para você passar os 10? Tanto. Você passou para 35, 33 e pouco. Quer dizer, então eu consegui mostrar para ele que o erro foi dele não ter seguido a orientação, né? Então a tecnologia serve para isso também. Se ele tivesse seguido a orientação, se ele tivesse olhado direitinho o ritmo, ele teria feito uma prova melhor, teria melhorado o tempo dele. Então a tecnologia é nossa amiga, né? Você consegue observar uma porção de coisas, você consegue... São as variáveis do treinamento, né? Você consegue observar as variáveis, você vê se o atleta está com alguma alteração, você compara um treino com o outro, vê o que melhorou, o que piorou, aonde piorou. Eu sou super fã da tecnologia, eu uso o máximo possível. O que tiver para explorar de tecnologia, eu exploro. Mas eu não deixo de aplicar o treino raiz. Não tem GPS, não tem frequência cardíaca. Vamos por percepção de esforço, vamos treinar no ritmo X, vamos fazer teste de 1.000, vamos fazer teste de 5.000, vamos treinar no ritmo X e acabou, né? E funciona, sempre funcionou, né? Funciona. Isso não é uma exclusividade da educação física, né? Eu estava conversando com uma aluna com a medicina também, por exemplo. Hoje tem um grande problema. Eu estava falando com um médico que eu acabei de conhecer, ele aqui falando de uma aluna que teve fratura por estresse, e é por isso que ela me procurou, está prestes a começar aqui com a gente. E aí eu já virei fã do médico, porque assim, o médico falou: olha, o exame é complementar. Então, assim, Exato. tem muito médico hoje usamos. E os alunos também, né? Não precisa de uma ressonância. Então, o próprio nome, a imagem, a ressonância, é tudo um complemento do exame do teste do consultório, que o Exato. médico vai sentir, vai anamnese, vai conversar, vai encostar. E hoje inverteu esses valores, né? Então, não é exclusividade nossa, né, Nelson? Sem dúvida. Inclusive, os próprios testes de esforço, que eu sou fãzaço, que eu acho espetaculares, fazer um teste de laboratório. Eu praticamente não faço teste de 3.000 em ninguém, porque as pessoas têm recursos de fazer um teste de laboratório, enfim. Mas, normalmente, eu chego lá no laboratório e eu já sei o que vai dar. Eu já sei o que vai dar o teste do cara. E eu ainda brinco, ela vai fazer tanto tempo, ela vai correr a ideia é correr entre tanto tempo, entre ritmo X e Y na maratona. E bate certinho com o teste, e a pessoa vai lá e entrega na prova exatamente aquilo que a gente tinha imaginado, né? Então, assim, a tua experiência como treinador, a tua vivência ali é muito importante, sabe? O médico que está há anos no consultório, ele, com uma conversa, ele já sabe o que a pessoa tem. O exame é para documentar, né? E, às vezes, para convencer alguma pessoa que não está convencida ainda. Mas o cara que é experiente, que tem vivência, ele já sabe o que você tem, né? Ele já sabe o que o paciente tem. Assim como acontece com a gente também, né? Muito bom, exatamente. Teve E, um até, aluno. e até deixa eu te contar uma coisa Vai. engraçada. A gente estava falando de menstruação e tal. Acontece muito de eu ter o controle e da mulher, ela própria não sabe o dia que vai vir a menstruação dela, e eu sei. E aí, às vezes, eu diminuo o treino. Pô, você diminuiu o meu treino, eu estava treinando tão bem. Aí chega no outro dia, não, você tinha razão, tal, ainda bem que você diminuiu. Tem caso de mulher que tomou pílula a vida inteira e por um período interrompeu e não teve sintomas de TPM, começou a ter, mas não percebe, sabe? E aí eu, com essa experiência de anos trabalhando com mulher, eu percebo e falo: olha, você está com sintomas de TPM, eu sei que você nunca teve isso, tal. Aconteceu com uma menina que foi morar em Miami. Ela casou, foi morar em Miami e eu fazendo treino daqui, observando todas as coisas no Garmin, frequência cardíaca, ritmo. E aí teve um dia que ela falou: nossa, eu treinei mal pra caramba, nunca fiz um treino mais longo, foi péssimo, não sei o que está acontecendo. Não, tá bom. Chegou no outro final de semana, ela fez um treinaço, né? Nossa, fiz um treino espetacular. Aí eu comecei a explicar para ela o que estava acontecendo, e foi engraçado que ela falou: pô, você está aí no Brasil, você me conhece mais do que eu que estou aqui, né? Então, essas coisas da experiência, elas são muito importantes para a nossa área, né? Você Incrível. consegue... E com tecnologia fica melhor ainda, né? Porque você consegue utilizar os recursos da tecnologia. Mas se você não tiver,
se quebrar lá o velocímetro da bike lá, você vai dar treino e ok, né? Não vai ter problema nenhum, né? A pessoa não vai deixar de treinar porque está sem bateria no relógio, sei lá. Não, e é bem isso que mesmo. Acontece, né? Às vezes a gente conhece mais o aluno nosso do que a gente mesmo. Eles ficam até boquiabertos. Exato mesmo. Mas você falou do 3 e 10, do exemplo do seu aluno que saiu para 3 e 10 quando estávamos falando de tecnologia, Nelson. Obviamente que as 3 variáveis são importantes, mas pensando de uma maneira geral, eu acho que a gente pode parametrizar o treino ou passar o treino para os nossos alunos por 3 tipos de variáveis, né? Uma variável física, que é o pace, a biológica, que é, por exemplo, a frequência cardíaca, ou outra de VO2, essas coisas, e a subjetiva, que é a percepção de esforço. Obviamente que dá para usar as 3, mas para não deixar nossos ouvintes de mãos abanados, que variável você gosta de trabalhar? Em qual caso? Você utiliza o pace como quando tudo corre dentro do conforme e você vai cruzando as variáveis no decorrer do curso? Como funciona essa parametrização? Eu gosto de usar, eu uso tudo, frequência cardíaca, ritmo, percepção de esforço, eu uso de tudo. A percepção do esforço só tem um problema, que é no período competitivo. Vou te dar um exemplo. A pessoa que está muito bem treinada e está descansada. A percepção do esforço e está no ápice da forma física. A percepção do esforço no dia da maratona é diferente. Então, vamos supor, eu peço para você fazer um treino longo, correndo a 5x1. Você está cansado, está com uma carga de treino alta, a tua percepção de esforço de 5x1 é uma coisa. Chega no dia da maratona, a pessoa está descansada, está no auge da forma física, ela corre aí a 4h40 achando que está 5x1. Se ela for só pela percepção do esforço. Então, aí precisa usar, precisa monitorar a frequência e principalmente ritmo, né? Então, neste caso específico, a gente às vezes quebra a cara porque a pessoa sai forte e não percebe, né? Porque na percepção de esforço dela, ela tá tranquilo, e aí ela paga essa conta lá na frente. Mas funciona muito bem, viu? Funciona bem, até porque os outros parâmetros, por exemplo, frequência cardíaca, é super útil, mas se está calor, a frequência sobe, se a pessoa está nervosa, a frequência sobe. O ritmo também, se está muito calor, o ritmo cai, não tem jeito, não adianta tentar fazer mais forte, você tem que mudar o treino mesmo. Então, eu procuro usar todas as variáveis possíveis, sou fã de percepção de esforço, sou fã de frequência cardíaca, que muita gente fala que já está ultrapassado, sou fã de teste de laboratório, de ritmo de prova, de ritmo de limiar, mas eu acho que o conjunto das coisas é que dá o resultado. Exatamente. Eu acho que o nosso papel também como treinador, para elaborar até os treinos futuros, eu acho que a todo momento cruzar essas 3 variáveis, né? Porque Exato. A frequência cardíaca, eu gosto mais, como você falou, de usar a frequência cardíaca como monitorar a resposta que o organismo dela deu, do que eu mesmo passar o treino pela frequência cardíaca. Sim, sem dúvida. Né? Mas tem casos e casos. Então tem aluno que, até pelo recurso que tem, é o que responde bem quando você passa o treino pela... Tá bom, não é a regra, é a exceção, mas vamos usar. Mas o nosso papel, acho que é cruzar a todo momento. Seus alunos dão notinha a todos os treinos também da percepção, Nelson? Dão notinha e tem no aplicativo da assessoria, tem lá o feedback, que eu dou risada pra caramba, que tem gente que escreve uma bíblia, né? Tem gente que não escreve nada, tem gente que escreve uma bíblia, né? Exato. Então, e aí com isso, você vai ajustando o treino. E essa conversa todos os dias, perguntar como é que foi, e principalmente, agora, por exemplo, tem dia que tem 50 pessoas no treino, cada um tem um treino diferente. A gente faz um treino para cada um, a gente não faz treino por níveis, né? A gente faz um treino para cada um. E é óbvio que um treino ou outro a gente cruza, uma vez por semana, às vezes a gente faz um intervalado, separa as meninas por nível e faz um intervalado, que é bem bacana, né? Mas a gente faz muito treino individualizado. E às vezes no dia não dá para você perguntar para todo mundo como foi, né? E aí, chegando em casa, abre o computador, vê, observa todas as variáveis, aí entra em contato com a pessoa, e aí, como é que foi? Olha, tá vendo aqui? Isso aqui você fez mais rápido, era para fazer mais devagar. Ó, isso aqui você está bem, hoje você estava bem hoje. Às vezes eu até pergunto com que tênis que você estava, né? Estava com placa de carbono, estava com tênis normal? Então,
todas essas coisas são muito importantes para a gente. Essas variáveis, você saber usar essas variáveis, cruzar cada uma delas é muito importante. E ouvir aquilo que o aluno tem para te dizer, né? A percepção dele do que foi o esforço é muito importante. Muito bom. E essa relação, já que você tocou no assunto, com o tênis, mais especificamente os tênis de placa de carbono, né? Que muita gente trata como a salvação da lavoura, né? E outros crucifixam, Exato. que pega uma foto detalhada de um momento de um cara de super performance na curva ali, e olha a pronação excessiva e fala que aquilo é um crime. Como que você vê essa relação do tênis com os amadores e com os profissionais, se você acredita nisso, se é a favor, se acha que isso é um doping mecânico ou não? Olha, eu até por trabalhar em marca esportiva, eu estudo pra caramba isso, né? Eu sempre estudei isso, uma curiosidade muito grande, leio artigos de tudo quanto é lugar do mundo. Tem artigos independentes falando do aumento de performance. Não estou nem falando de artigo de marca, né? O artigo independente, ali, estudos independentes no New York Times, falando da diferença. E quem trabalha com isso sabe que existe essa diferença. Até os caras que falavam, não, isso é tudo conversa. Eu acho engraçado isso. Depois vieram com a história, não, tem que proibir, porque não pode, né? Então, assim, existe diferença, sim, do tênis normal para um tênis de placa de carbono. Você corre, sim, mais rápido com tênis de placa de carbono, você faz menos esforço com tênis de placa de carbono, você se desgasta menos, porém, o treino é o segredo de tudo, né? Você corre, inclusive, o risco de quebrar no treino, porque o treino, como se fosse o carro que pede marcha, e o teu organismo não está preparado, né? Então, já aconteceu comigo, inclusive. Ganhei um tênis novo lá, cara, nossa, saí voando, né? Putz, como eu estou bem. Chegou na metade do treino, morri, né? Porque o cardio não estava bom. O cardio não estava bom. Então, eu converso muito com os alunos, até para não usar todo dia, para usar só em ocasiões especiais, em treinos especiais, em provas, mas não usar todo dia, usar um tênis mais comum, que até solicite mais da tua musculatura, que solicite mais do teu sistema de amortecimento natural, que são os seus músculos e articulações, né? Então, sou contra as pessoas usarem sempre o tênis de carbono, acho que vicia, o tênis com placa de carbono vicia, né? Porque dá aquela melhoradinha no pace, o cara, ou a pessoa está meio cansada, não, vou usar, tal. Então, eu sou contra que use todo dia, eu acho que tem que variar, mas é uma tecnologia que joga a nosso favor, né? Desde que você treine, se você treinar direitinho, adequadamente, o treino vai te dar uma ajuda, sim. Se você não treinar, não adianta, né? Não adianta não treinar e usar o que for, que não vai resolver o problema. Concordo. Mas eu acredito, sim. Eu tenho tênis de placa de carbono, então eu sei a diferença que é de um treino para o outro. Às vezes você dá aquela pelada assim, né? Não, eu vou fazer um treino hoje lá na ciclovia, lá que é planinho e tal. Vou botar esse tênis aqui porque eu tô meio cabisbaixo ultimamente, né? Você vê que dá uma diferença de uns segundos que na percepção do esforço você está num ritmo e você olha no GPS, você está bem mais rápido. Então faz diferença sim, mas tem que saber usar, né? Tem que saber, não pode ser escravo do tênis, né? Ótimo, Nelson. Não adianta treinar, não adianta não treinar, né? Isso é fundamental. Não adianta tem virar que treinar e você, estando bem treinado, você vai fazer uso dessa tecnologia, assim como o GPS e outras coisas mais. Né? Não, concordo plenamente mas é uma revolução, né? É uma coisa assim fantástica. Eu até perguntei, eu fui em coletivas de majors, assim, eu sempre vou pelo web run nas coletivas das majors e sempre pergunto o que vocês acharam. Eu perguntei para o Galen Hope, né? Medalhista olímpico, o que você achou? Eu falei, cara, fantástico, é uma coisa assim sensacional, não é conversa, não, faz diferença mesmo. Tanto que teve seletiva americana, que teve atleta que não fechou contrato com ninguém para poder correr com o tênis que ele quisesse. Depois que ele fez o tempo que ele queria lá, e ele pegou e negociou alguma marca. Mas então você vê a movimentação no mundo, né? Às vezes o cara correndo, ele está numa marca e camufla o tênis, né? Ou a própria marca libera ele para correr com tênis de uma outra marca, para ele fazer o índice que ele tem que fazer. Hoje em dia, quase todas as marcas já investiram nisso e estão com o seu material, né?
mas quando não tinha, era uma loucura. Então, você vê que não é conversa de marketing, realmente a coisa faz diferença. E nem precisa de tanto, né? A gente nem precisa de tanto artigo mais, a gente está no dia a dia, a gente vê os alunos calçando tênis e mudando ali na nossa frente essa relação, como você disse, né? Mas aí fica uma pergunta que eu falo com você, né? Que acho que está dentro do que você falou. Aí pega o aluno que perde de 4 treinos por semana, perde 2, que precisa evoluir, precisa estabilizar, o pace dele está lá em 6 por minuto e vai investir, gastar 2 pau e tralalá num tênis de placa de carbono. E a gente sabe também dessa relação com o quão mais instável é esse tênis também. E essa instabilidade, Sim. se a pessoa não tem expertise, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, assim, para quem não tem tanta velocidade, perde treino, e por causa dessa instabilidade, tem que tomar cuidado também, não tem, Nelson? Perfeito. Inclusive, o próprio percurso, o tênis com placa de carbono é para você usar no asfalto lisinho, retinho. Se você vai fazer um treino na USP, onde o asfalto é acidentado, no Ibirapuera, dependendo do lugar, você pode ter uma entorse. Tem muita gente que reclama de dores que você vê que é da estabilidade do tênis, tá? A pessoa, até por não estar com a musculatura forte, por não ter trabalhado a propriocepção em sessões de treinamento, o tênis de placa de carbono ele é muito mais instável que os tênis comuns. Então, é óbvio que é muito cedo ainda, mas provavelmente a gente vai ver mais para frente uma maior incidência de lesão com tênis de placa de carbono, com quem não está acostumado a usar, com quem não treina adequadamente, né? Então, a pessoa acaba se machucando. Outra coisa, por exemplo, eu tenho um Alpha Fly. A sensação de esforço na panturrilha é zero. É inacreditável. Se por um lado é bom que você poupa a tua musculatura, por outro lado você não trabalha a tua musculatura, né? Então a tua musculatura fica mais fraca. Então é mais fácil você ter uma lesão porque a tua musculatura é mais fraca. Se você pisar num buraco, é mais perigoso do que se você pisar num buraco estando com um tênis comum, né? Não, então tudo isso a gente vai ver mais para Isso. Vai ver mais para frente, né? Disse, né? Utilizar no momento oportuno, não virar escravo do tênis, porque senão você tem que deixar quase que meramente para treinos pontuais, a meu ver, e para colher a performance e treinar o chassi, o esqueleto, que é o que vai fazer a diferença, né, Nelson? Exato. Eu falo que é para colocar no cofre, né? Eu brinco com as meninas, já usou, tá? Agora você vai fazer o seguinte: você lava e põe no cofre. E dá a chave para mim. Quando eu te falar, você pode usar. E aí brinco, ó, tá liberado, esse treino tá liberado, tal. Então, realmente tem que saber usar, né? Eu digo que é como um sapato um salto alto que é para usar na festa X, Isso. Não é para ir na praia, não é para ir no casamento na praia. Casamento na praia você vai de chinelo, né? Se for de salto alto, você vai se machucar, né? E outra, né? Depois que tirou a fotografia, arranca o salto alto e vai dançar descalça na pista, não é assim que faz? Exatamente, aí, né? É isso mesmo. E outra, o tênis custa caro, né? O tênis custa caro, não é para usar toda hora também, né? Apesar que tem gente que tem vários, né? Mas não é uma coisa para você usar assim toda hora, é para você usar pontualmente, né? Eu lembro que quando eu corria, eu comecei a correr rua. Bom, quando eu corria a pista, eu corria de sapatilha, mas eu aquecia de tênis, aí calçava sapatilha e corria. E na rua também, as pessoas iam aquecia com tênis mais alto e aí depois colocava aquele tênis baixinho para correr a prova, né? Então, o tênis de placa é a mesma coisa. Normalmente eu combino com as meninas. Você aquece, vai com tênis comum, leva o seu tênis na sacolinha lá, tira da sacolinha e na hora da prova você calça. Usa o mínimo possível. Sensacional, Nelson. Muito bom. E assim, eu acho que para ir chegando, papo bom assim voa, né? Então, eu gosto de podcast de 30, 40 minutos para o pessoal poder escutar no carro. Já estamos chegando ao nosso tempo, mas eu queria te perguntar uma coisa. E até confessar aqui para você que, cara, eu fico boquiaberto, assim, o quão você corre, já sabe das informações, de cada detalhe. Por isso que eu falei que você é uma enciclopédia da corrida. Quando eu quero saber o que aconteceu, antes de abrir o Google, eu falo, deixa eu ver no Instagram do Nelson, que já tem tudo. E você relata isso também por causa do marketing esportivo, que agora eu fiquei sabendo dessa pós sua, e juntando isso com a paixão pela corrida, porque é impressionante, Nelson. O quanto você estuda, vai atrás, sabe as informações, antes de sair na mídia, parece que você já sabe fulano lá, e às vezes você levanta cases de atletas não de ponta, mas que conseguem feitos incríveis assim. Como que funciona? Sim. Você se interessou por isso? Tem a ver com marketing?
sempre foi uma paixão, né? Sempre foi uma paixão. O atletismo sempre foi uma paixão. E a performance do... antigamente eu ainda acompanho muito a performance dos profissionais, mas a performance dos amadores também surpreende e muito, né? Você vê pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias fora do Brasil e no Brasil também, né? Você vê mulheres grávidas correndo, mulher que tem 3 filhos fazendo índice olímpico, conseguindo conciliar tudo, a criação dos 3 filhos com os treinos. Você vê pessoas mais velhas com performance que jovens não estão fazendo, né? Então, tudo isso é bacana e acaba que junta as duas coisas, né? O marketing esportivo com o desempenho dos atletas, mas você acaba motivando outras pessoas e mostrando que é possível, né? Então, por exemplo, tem uma história dos homens falarem da maratona sub-3, que é uma... Para mim é uma coisa até comum para o homem, uma maratona sub-3. É óbvio que não é para qualquer um, é para quem tem um pouquinho de talento e treino, né? Eu conheço várias mulheres que correm a maratona abaixo de 3 horas, abaixo de 2h40, no mundo inteiro, aí abaixo de 2h30, mulheres comuns, né? Então, isso eu gosto de mostrar isso para as pessoas não ficarem bitoladas no mundo delas, para saber que existe outro mundo e que é possível fazer muitas outras coisas, né? Que é possível atingir outro nível desde que a gente se prepare para isso e treine, né? Mas o fato de você... por exemplo, o Ronaldo da Costa, quando ele correu a maratona abaixo de 3 minutos o quilômetro, aquilo foi um absurdo, né? Ninguém tinha feito isso. Só que as pessoas começaram a acreditar. E aí começou um atrás do outro, correu a maratona abaixo de 3 minutos por quilômetro, 3 por 1, e nós estamos aí em 2h55. Então, eu gosto de mostrar esses feitos para as pessoas acreditarem e se empolgarem e treinarem mais e acreditarem que é possível, né? Então, acho que isso é bacana. E sempre busquei informação, sempre busquei essas novidades. Acho que é legal alimentar as redes sociais de coisas boas, né? As pessoas ficam arrumando confusão, ficam arrumando encrenca, ficam tentando discordar do que já está mais do que comprovado. A moda agora é discordar do que já está comprovado, né? A pessoa ela não acha nenhuma novidade, ao invés dela se aplicar em descobrir uma coisa nova, ela quer discordar do que já está mais do que... É óbvio que a gente tem que ver tudo com outro olhar, né? A gente não tem que acreditar em tudo. Mas tem tanta coisa boa para falar, né? Nas redes sociais, a pessoa vai discordar do trabalho que o colega está fazendo, que está sendo bem feito, enfim, da tecnologia que a gente sabe que é real. Então, eu gosto de alimentar as minhas redes sociais com coisas que entretenham as pessoas, né? Você é fantástico, Nelson. Para aproveitar, já que a gente falou de coisas boas, de gente do bem, né? Acho que me levou até você também foi um amigo que a gente tem em comum, o Gerson Leite, né? Meu irmãozão. Gerson Leite, grande fera. Muito bem de você também, sempre. Então, assim, aproveitar esse gancho aí para mandar um abraço para ele. E agora que você deixou a bola pingando, não tem como eu não te fazer outra pergunta, né? Você acha que o Danielzinho é a bola da vez agora, depois desse relativo hiato que a gente teve na maratona, com os resultados que ele vem apresentando, agora está no Quênia lá? Você acha o que a gente pode esperar do Danielzinho, cara? Cara, eu tive a oportunidade de conversar com ele na São Silvestre, eu só conhecia de ouvir, estava acompanhando o desempenho dele, achei, até nos Jogos Olímpicos, ele errou lá, ele não ter se hidratado direito, tal. O pessoal, não, ele se empolgou. Cara, ele é um atleta de altíssimo nível. Ele estava rodando com os caras ali e estava com certo conforto. Houve ali um outro erro ali, mas não fosse isso, ele iria muito mais longe. A gente viu agora nessa prova que ele fez aí, que foi fantástica, né? Ele correu em altíssimo nível com caras com top 2 do mundo, o segundo melhor, o atleta que tem o segundo melhor tempo de maratona no mundo, Jeremel. Então, ele é um atleta de altíssimo nível, é um cara que tem um talento espetacular e que é muito focado, né? Que está treinando, que vai ali para o Quênia, abriu mão de tudo, foi lá morar no Quênia, está treinando lá direto, vem para cá cumprir os compromissos. Então, eu acho que a bola da vez é um cara que tem muito, muito para dar
É óbvio que tem coisas que você só aprende com a experiência, né? Então, tá correndo com caras aí calejados, né? Vai encarar aí situações que ele... Antes ele era a zebra, né? Agora as pessoas já o Isso. conhecem, então vão começar a fazer tática de prova para quebrá-lo, tal. Ele, com o tempo, vai amadurecer e vai saber lidar com essas situações, assim como sabe o Kipchoge, que domina os adversários, né? Que domina o ritmo da prova, dita o ritmo da prova, aumenta, diminui quando quer. Mas o Danielzinho é um excelente atleta, tem um potencial muito grande e é uma pessoa muito bacana. Tive a oportunidade de conversar com ele, achei ele muito legal, muito focado. E o Gerson é gente boa demais, um cara super estudioso, um cara que está sempre ensinando, a gente tem muito, muito a ensinar para a gente, né? Quem segue ele aprende bastante, converso bastante com ele, já levei atletas para fazer teste, sempre pergunto as coisas para ele, participei dos cursos dele, até tive uma participação lá para falar um pouco de treinamento feminino num curso que ele deu. É um cara que está trazendo bastante conhecimento para essa galera nova aí. Acho muito bacana. Muito bom, Nelson. E agora, né? A pergunta que não quer calar, né? Você tem vaga para novos alunos ou tem a lista de espera? Como é que tá isso aí para a gente fechar? Putz, E meu. aproveita e responde essa e depois faz seu jabá aí, né? Fala como faz as suas redes sociais, seu endereço, como faz para essa tão sonhada Ah, vaga na assessoria do Nelson Evêncio. o negócio é o seguinte. Como eu disse, a gente faz um treino muito individualizado, né? A gente faz um por um. E eu aprendi isso, por exemplo, eu concorro com grandes nomes. Estou concorrendo com grandes nomes da assessoria esportiva há muitos anos. Há muitos anos eu estou concorrendo com esses caras. E há muitos anos eu estava apanhando deles. Né? E hoje, graças a Deus, eu não sou mais visto como o presidente da Associação dos Treinadores de Corrida, o cara que tem que tinha uma assessoria pequena, ou como o cara que trabalhava na marca Puma. Hoje eu sou visto como treinador que tem bastante resultado, que as pessoas vêm treinar comigo e fazem resultado. Eu optei em trabalhar assim porque eu observei que isso era uma falha do mercado. Né? Eu observo que isso é uma falha do mercado. Muita gente trabalhando na quantidade e não na qualidade. Então, isso eu acho muito ruim para a nossa profissão. É óbvio que tem profissionais que querem atender o máximo possível de pessoas, até para levar saúde para mais gente, para levar oportunidade para mais gente. Mas eu sou favorável ao treino individualizado. Por isso, eu não consigo atender tanta gente. Eu não consigo atender todo mundo que procura. E aí acaba que a gente teve que criar essa lista de espera, mas aí existe uma outra coisa por trás disso, que aí é o marketing esportivo, mas não foi essa a intenção minha, né? Mas que acaba aumentando o desejo das pessoas, né? Ah, tem fila, eu quero entrar, né? Brasileiro é fogo, né? Então tem gente que nem pergunta como funciona, a pessoa manda e-mail, eu quero entrar na fila de espera, como é que eu faço? Então a gente é incrível isso, sabe? Não era essa a intenção. A intenção é manter a qualidade, é não comprometer a qualidade do atendimento, até porque a gente tem muitas pessoas que vieram de outras assessorias e a gente quer oferecer qualidade de atendimento. As pessoas vieram atrás de qualidade de treino e qualidade de atendimento. Quando você começa a aumentar muito, é como o médico que tem 100 pessoas para atender no dia, não dá conta. Ele tem que atender ali rapidinho, né? Então, quando você começa a aumentar muito o teu grupo de alunos, chega um ponto que você não consegue dar a atenção e oferecer a qualidade de atendimento que você gostaria de dar e que as pessoas procuram, né? Então, assim, normalmente eu indico para outros colegas. Tem gente que só entende e só acha que é verdade mesmo quando eu falo, não, eu vou te indicar para um outro colega meu. Falo, como você está me indicando para um concorrente? Eu estou te indicando para outro colega meu porque eu não posso te atender. Então, estou te indicando para alguém que pode te atender com qualidade, que vai te deixar feliz. Aí as pessoas acreditam que é verdade. Né? Então, assim, a gente não tem vaga no momento. A gente está com um grupo grande, está com muitos trabalhos maratonistas, muita gente correndo maratona fora. Assim, cada vez eu tenho menos cabelo, né? Não dá para o telespectador aí observar, mas cada vez eu tenho menos cabelo, porque é muito trabalho, é muita planilha, muita mensagem o dia inteiro, e não dá para atender todo mundo, né?
E aí, quem tiver paciência, entra em contato, deixa o nome lá na fila, e aí a gente conversa mais para frente. Mas tá bem complicado mesmo para atender todo mundo, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem bastante procura. Então, mas já teve a época ruim, né? Já teve a época das vacas ruins. Graças a Deus agora é a época das vacas gordas, né? Muito bom. E deixa Mas tudo... suas redes sociais, seus contatos aí, Nelson. Tá, nelsonevencio@terra.com.br, nelsonevencio@terra.com.br. Meu Instagram, Nelson Evencio, é fácil de achar. É aberto, né? É aberto, qualquer um pode entrar e pode ler e pode comentar o que quiser, desde que não seja hater, com pseudônimo, né? Porque isso acontece pra caramba em rede social, né? O cara entra lá com pseudônimo e começa a falar mal de todo mundo, enfim. Então, Nelson Evencio é fácil me achar. Estou lá no Parque do Ibirapuera terça, quinta e sexta de manhã, terça e quinta à noite, estou sábado de manhã na USP. Quem quiser bater um papo, fica à vontade. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Mas esse lance da fila aí, da lista de espera, é realmente complicado isso, porque acaba gerando mais desejo nas pessoas, né? Não era essa a intenção, eu juro que não era essa a intenção, e nem peneirar ninguém, nem selecionar ninguém. A gente, na minha assessoria, tem pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, de todas as cores, de todas as opções não, desculpa, não é opção sexual que se fala, é orientação sexual. Né? Então, a gente atende todo mundo, mais novo, mais velho, mulher, homem, não tem nenhum tipo de preconceito, mas infelizmente a gente não consegue atender todo mundo, e aí a gente indica para outros colegas, né? Sensacional, Nelson. Eu que agradeço. Você é um cara que eu faço questão de estar mais próximo a partir de agora. Você é um cara bom e do bem, né? Então, assim, quando juntou alguém que é bom, obrigado. Que entende do assunto, você vê que é do bem, bom pelo conteúdo que você posta e do bem, que é pessoa boa, vale a pena a gente estar certo. Vamos estreitar nossas relações. Vou passar no parque qualquer dia saindo de Campinas para te dar um abraço ao vivo. Sim. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, meu amigo. Obrigado. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Valeu.